Sobre saúde e bem-estar, informações, entrevistas, dicas sobre saúde e muito mais. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. Agora, no seu rádio. Bom dia, começa o dia desejando para você muita saúde. Hoje, dia 7 de fevereiro, sexta-feira, depois de momentos de alegria. A vida é assim, né? Altos e baixos, mas existe algo que confunde um pouquinho as pessoas e alguns comportamentos são rotulados. Consultor em psicologia, doutor Yuri Guilherme. Bom dia, doutor Yuri, para a gente falar desse assunto, né? Bom dia, Léo. Bom dia, espectadores e ouvintes aí do programa Nossa Saúde. Eu quero lembrar a você que as imagens ao vivo aqui do estúdio você também obtém através do Facebook, na transmissão ao vivo, que simultaneamente é feita também pelo YouTube, tá? Quem tem assinatura do canal da Tech Cable, né, da TV a cabo, é só sintonizar no canal 97 também, vai ter as imagens e o áudio aqui ao vivo do estúdio. Quem quer participar, a gente tem algumas formas de você participar do programa, fazendo pergunta, dando seu relato de repente, ou até sugestões para os próximos temas. Você pode fazer isso através do nosso WhatsApp exclusivo, que é o 999026355, também ligando aqui para a rádio 2252-4700. Se você tem um depoimento, leia o seu depoimento também. O Deco Luiz, bom dia, Deco, está aqui na técnica e muito atento aí à sua participação, tá ok? Então, faz isso, participa com a gente. Apresentação Leonardo Reis. Doutor Yuri Guilherme, vamos falar então a respeito do... Sim. Esse cara é bipolar, tem hora que ele está bem, tem hora que ele não está. Será que essa pessoa está com... Né, é uma pessoa portadora do transtorno bipolar? O que é isso, afinal de contas? Pois é, eu como sou muito rigoroso, né, com a parte sistêmica, né, costumo falar que, como hoje, a gente vai falar do assunto, eu trouxe até uma imagem, né, para depois a gente tentar colocar aqui, o Deco está produzindo aí, para colocar para a gente ter uma ideia. Porque além de ser um transtorno, né, ele é um transtorno de ordem neurológica, tá? Então não é muito curioso, porque a gente tem a impressão que o rosto está dividido mesmo, tá? Então, assim, isso é um traço da característica. Então não é, eu estou alegre e fiquei triste com uma separação grande. Então, eu até brinco quando eu estou explicando isso no consultório ou em aula, né? Inclusive, ano passado eu fiz um mini curso de denominado de psicopatologia, e eu falei exatamente isso, é como se o rosto estivesse mostrando duas feições no mesmo instante, tá? Então, o transtorno bipolar tem como característica marcante e de critério de diagnóstico esse momento, é como se o rosto estivesse dividido em dois. E a gente não consegue fazer isso. Se a gente falar, vamos fazer agora. A gente não consegue reproduzir isso. Tá? Então, nós adultos que, por um determinado momento de idade, né? Porque às vezes está muito quieto e de repente está falante pra caramba. Isso não é o transtorno de bipolaridade. Isso é a vida, né? Exatamente, como a gente, né? A gente estava conversando ali. Baixos, momentos de alegria. A gente já, né, ajustou alguns ponteiros. A gente fez então uma intervenção rápida aqui no Deco. Né? Então, assim, tá? Por quê? Gente, porque eu costumo até dizer, estava pensando agora, vindo para cá, que é o famoso sem pavio, né? Por quê? Porque geralmente quando a gente é saudável, a gente pode até se estressar, só que a gente leva um tempo, tá? Então é isso. Então, Yuri, mas o que aconteceu aí, cara? Aconteceu uma banalização do conceito, né? O que a gente vai dizer? Tá no senso comum, né? Igual a tristeza também, uma emoção humana que quase a gente não ouve mais se falar. Né? A pessoa substituiu a palavra tristeza por deprimido. Será que o fulano não está deprimido? Por quê? Porque o cara está quieto, a pessoa não está quieta. Gente, isso é depressão? Não. Agora, qual é o contexto que isso está ingerido? Né? Porque o bipolar também é assim. O bipolar, às vezes, estava com feição tranquila, mas aquela história foi contrariado, então explodiu. Ou então, se estiver muito alegre, que a gente chama na fase maníaca, né? Ou eufórica. Também é uma questão do quadro, porque é descontrolado. Eu fiquei sabendo um caso real da pessoa que saiu para comprar pão e voltou com um carro. Né? E assim, total euforia, foi lá, a pessoa perde o controle. Pois é, então isso é uma seriedade. Por isso que quando a gente até falou, né, até foi o Deco que sugeriu,
né, que ele acompanhou nas redes sociais, eu tinha feito um postzinho em cima disso, e até fui olhar depois e acho que foi um dos com o maior número de acessos, né, foi o transtorno bipolar que eu fiz nas redes sociais. Então, assim, foi muito pertinente até por conta disso. Tá sendo falado, tá muito na mídia, né? Pô, já vi gente até falar que a pessoa é bipo, né? Chamou na intimidade ao bipo. Falei, olha, rapaz, tá tão apropriada, a coisa tá tão difundida, né, que a intimidade foi isso, não é bipolar, mas a pessoa é bipo. Mas tem muita confusão, então, da pessoa, daquela tristeza e alegria normal do dia, a gente tem altos e baixos. Sim, oscilações, tem, né? É muito confundido, então, com o transtorno bipolar. E quem é que faz o diagnóstico do transtorno bipolar? Deveria ser, né, o psicólogo e os médicos psiquiatras. Né? Por quê? Porque somos especialistas. A nossa CID-10, inclusive eu falo isso, tem gente que gosta de procurar neurologista. Mais precisão, né? É o psiquiatra, médico psiquiatra e o psicólogo. Sim, o médico de qualquer outra especialidade, ele pode até fazer o diagnóstico, um pré-diagnóstico, e geralmente, quando o profissional ele é sério e é ético, ele encaminha a pessoa para o especialista, né? Sim, que é o mais correto, porque o que acontece? A gente, né, às vezes, vai ministrar uma medicação, até isso é uma coisa interessante, né, que a gente não pode, o psicólogo não pode passar remédio, né, até tem cliente meu que às vezes me vê falando com certa familiaridade e me pede para receitar. Né, então, por isso que é importante os dois profissionais trabalharem. Essa sinergia é muito importante, né? E é comum, eu trabalhei, né, para as pessoas que já me ouvem há algum tempo, sabe que eu trabalhei na indústria farmacêutica por muito tempo. E, infelizmente, eu já me deparei com várias, entre aspas, concorrência e rixazinha entre aqueles atendidos, com a sinergia entre o psicólogo, o psiquiatra, né, o médico também, o clínico geral daquele paciente, que acaba acompanhando também outras comorbidades. Então, assim, não tem essa de concorrência. É legal, a gente já falou isso aqui, e o paciente não pode muito menos incentivar isso, né? Pelo contrário, né? É saber que existe muitas vezes a necessidade desse trabalho multidisciplinar mesmo, né? Sim, eu até falo muito isso, eu falo, gente, porque como a gente estava falando da medicação, o psiquiatra pode errar. Porque, por exemplo, né, eu vou trazer uma coisa minha, né? Eu na adolescência tive um momento lá de estresse complicado e tal, e foi receitado para mim um medicamento chamado Plasil, que você chega no hospital às vezes por uma questão A ou B, né? O primeiro remédio que pensam é o Plasil. E eu fiquei extremamente elétrico quando eu tomei o Plasil. Eu tomei um comprimido e fiquei irreconhecível, né? Então, assim, eu fiquei muito eufórico, eu tava agitadaço. Eu falei, gente, que coisa louca. Até teve uma hora que eu tava cansado mentalmente e o corpo tava querendo andar. E depois inverteu. Eu falei, gente, eu vou surtar, eu vou pirar. Eu tava achando que tava acontecendo um negócio muito complicado, até foi legal, porque eu tenho pai metanfetamina, eu tava muito, muito agitado. Ele, toma água o tempo inteiro para você colocar isso para fora. Então, assim, eu levei horas para tirar o efeito. E hoje em dia, com 40 anos de idade, isso foi na minha adolescência, né, eu já consegui, nesses 20 anos mais ou menos, 20 e pouquinhos anos aí, eu conheci 10 pessoas que têm esse problema. Eu até então só sabia que do psiquiatra e o psicólogo precisam estar até muito alinhavados. Né? Eu, em alguns casos dessa natureza, eu trabalho diretamente com o psiquiatra. Eu peço notícia, a gente troca informação. Né, até o amigo hoje que a gente fazia muito isso, jogava muito essa bola, está em São Paulo hoje. Né, mas por quê? Porque a medicação, às vezes, precisa ser ministrada, precisa ser modificada. Por quê? Porque o comportamento já deu um resultado legal. Tá? Então, a gente muda o medicamento. Então, assim, essa dobradinha, esse trabalho interdisciplinar, eu aponto a necessidade de ter o trabalho medicamentoso junto comigo na terapia. Né? Até a pessoa fala, mas por quê? Eu falei, cara, porque o meu resultado vai parecer melhor com o medicamento. Você tem os moduladores de humor ali, né? Exatamente. O lítio é um deles. Sim, às sim. Vezes o mais usado. Às vezes é necessário que o médico entre com um antidepressivo, isso com um critério muito grande na bipolaridade, né? Sim, sim. Para não você ter um surto. Pois é, uma coisa também que as pessoas hoje estão assustando muito, que tem aqueles medicamentos para evitar a crise convulsiva. O que acontece? Também está sendo usado muito, mas é usado também no bipolar. Exatamente, porque ele tem um poder aí na química avaliado. E você for comprar um medicamento e ler, não se assuste. Você não é esquizofrênico, você não vai ter crise convulsiva, mas é um remédio que, inclusive, né, associado com outros, ele tem um poder muito legal para estabilizar o humor. E muitas vezes ele é até sozinho, tá?
Então, antigamente, a gente tinha que fazer um trabalho de... Também, que às vezes o médico vai prescrever um medicamento, se você for olhar a bula, às vezes a indicação não está ali naquela bula, né? Sim. É o que é chamado, onde talvez aquela droga indicada que não, mas essa experiência do médico, a experiência que ele traz, né, de congressos e dos estudos dele, traz a ele a segurança de ministrar. Para isso, né, tem um certo conhecimento, beleza, tudo bem, ele pode até entender, mas a maioria das pessoas acaba não entendendo, e se você tem, por exemplo, o efeito adverso, que aconteceu em 1% dos pacientes tomar, ele tem que ser relatado, né? E aí vai para a bula. Inclusive isso está registrado na bula, mas ninguém lê isso, né? Quer dizer, foi feita uma amostra, quer dizer, um número não é um número absoluto, né? É uma amostragem, é um recorte, e está lá, a incidência em 0,01% das pessoas. Pois é, mas tem que estar relatado, e a pessoa acaba achando que aquele remédio vai trazer aquele problema, né? E quando ela pensa que vai trazer, você pode ter certeza que traz. É verdade. Que a mente comanda muito, né? Isso aqui vai dar dor de cabeça. Você já começa a sentir dor de cabeça na hora. Então, essa sua recomendação de não ler a bula, né, ela faz sentido nesse aspecto, né? Sim, né? sim. Da pessoa também não se preocupar em excesso. Verdade. Doutor Yuri, existem 2 tipos de transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é mais fácil de você identificar, né? Sim, sim. E você pode diferenciar um pouquinho esses 2 tipos? Pois é, eu nem acho melhor a gente não falar, não. Porque entra na parte mais técnica, exatamente. Né? E o que acontece também? Daqui a pouco a pessoa vai achar que ela tem gravidade. Então, vamos deixar num conceito bem genérico aí, tá? Vamos trabalhar só transtorno bipolar. Perfeito. A gente discute isso depois, um outro dia, de forma mais técnica, com um psiquiatra. Olá, meu nome é Ana, isso aí é uma participação, tá, da nossa ouvinte. Meu nome é Ana, descobri ter transtorno bipolar há pouco tempo. Depois de uma gravidez extremamente difícil e uma recuperação igualmente difícil, nos meses seguintes acabei entrando no que achei ser uma depressão. Minha vida ficou complicada, meu casamento acabou e eu estou em tratamento, mas é uma batalha todos os dias e tenho muito medo do dia seguinte. Resolvi buscar informações na net e já que nada sabia a respeito de transtorno bipolar, hoje tenho o apoio da minha família e consigo lidar com esse problema. Pois é, olha só, né? Porque na questão de qualquer transtorno eu trabalho com a ideia de resfriado, gripe e pneumonia. Tá, o resfriado não mata, a gripe não mata, mas a pneumonia pode matar. Então, toda situação emocional precisa ter uma seriedade. Né? Por quê? Porque a gente está falando de vida humana. É o primeiro ponto. Né? Igual é muito comum hoje em dia a gente ver depressão pós-parto também, uma coisa bem batida também. Né? Mas então, de repente, o que aconteceu foi isso. Né? Ela teve um forte estresse, até porque o período gestacional é complicado. Eu vou dar meu testemunho particular, né? Porque na minha família eu era o caçula. Então, a criança estudada era eu. Né? Eu não estudei ninguém, mas eu fui extremamente estudado. Só que aí, o que aconteceu? Eu cheguei na faculdade de psicologia, escutava algumas coisas e falei, cara, isso não é possível. Né? Isso não é assim. Até algumas vezes esquecia que eu estava em tratamento psicológico quando eu estava na faculdade. Né? Eu comecei um pouquinho antes, mas na faculdade eu ainda fazia sessões semanais com meu terapeuta. Né? Então, o que acontece? A gente estava prevenindo uma série de coisas. Então, assim, na gestação, provavelmente os hormônios dela estavam se alterando e se altera mesmo. É física. Mãe, ela na gestação, ela passou a trabalhar para 2. Né? Então, acontece uma mudança realmente fisiológica aí. Né? E fisiológica, a gente fala do sistema nervoso, então as questões são sérias. Então, assim, que bom que foi descoberto, que bom que ela hoje sabe ministrar isso, e o apoio da família é muito importante. Né? Então, que bom que essa pessoa participou com a gente. E tá dizendo né? Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Ana Raquel. Ana Raquel, muito obrigado aí pela participação. E é isso. Então, que bom que você está se cuidando, que bom que você já viu melhora. E não se assuste, tá? Porque, igual de repente você falou que foi para a net aí, né? O tio Google, o que acontece? Se diz que não tem cura. Tá? Mas eu gosto de trabalhar com o conceito cura ainda hoje, tá? Apesar de estar meio em desuso, mas eu trabalho sim, porque o que acontece? Para mim, quando você está controlado, quando você está estável, eu entendo que você está curado, né? Então, a questão da prevenção, a partir daí é muito importante, né? Uma coisa muito ligada ao bipolar,
né? Porque tem gente que, às vezes, diante de um problema, se descontrola. Eu estava contando para você um caso aqui em off, né? Uma situação particular, e se vê o destempero, quer dizer, a pessoa estava mexendo com algo gelado, botou a mão numa pessoa e achou que a pessoa estava desfalecendo, né? Então, assim, é uma coisa muito hilária, porque quando você não está no seu juízo perfeito, você tem essas oscilações e você esquece de ver o contexto, né? Igual quando eu vou fazer um diagnóstico, eu falo muito em relação a isso. Quando a pessoa chega, eu sou bipolar, eu pergunto, eu falo, quem que foi que fez o diagnóstico? Não, eu que tenho, porque eu ligo. Então, peraí, esquece isso, vamos trabalhar com ansiedade. Por quê? Porque vamos começar com uma coisa mais branda e depois, se for o caso, a gente, né, vai para a situação mais pesada. Por quê? Imagina se a gente pega de cara, vai para bipolar e ela resolve, acho que eu tenho um negócio um pouquinho mais grave. De bipolaridade. Não, esquece, tem um só. Tá? É bipolar. É bipolar, acabou. Yuri, por quê? Igual a esquizofrenia também é perigoso, porque tem autores que trabalham com 7 diagnósticos de esquizofrenia, 7 tipos. Existem teóricos que trabalham com 9. Existe teórico que trabalha com 3. Então, essa questão de número é muito relativo, tá? E muito perigosa. É uma coisa minha. Né? Segundo, eu quero conhecer. Então, é a minha área. Tanto que teve uma vez que eu estou conversando com meu pai a respeito de um transtorno, até estou colocando nas redes sociais aí com uma certa frequência, o meu pai veio me questionar. Mas até a gente já tem circulando aí o DSM-5, que é o nosso livro aí de psicopatologia, mas é americano, né? A nossa CID-10 está um pouquinho atrasada, né? Que vai para a CID-11 aí, mas parece que a Organização Mundial de Saúde já deixou alguma informação na internet, você vê como é que eu estudo, né? Como é que eu leio. Que vai ser obrigatório a gente em 2022 estar atualizado pela CID-11, né? Mas já está começando a ter algumas coisas, né, algumas palavras para substituir a palavra transtorno e tal, já tem até uma que... A Ana Raquel, que é de Paraíba do Sul. Parabéns pela coragem, tá? Parabéns pela coragem. Exatamente. E você, né, como o doutor Yuri disse, é bom que você teve o diagnóstico, hoje está com o apoio da família, que eu acho que é uma das coisas fundamentais para qualquer tratamento, como ele disse. Tá, então, parabéns, obrigado aí pelo depoimento. A gente vai para um pequeno intervalo comercial. Parabéns para a família também, né? Vamos estender esse claro, parabéns da Ana aí para os familiares também, né, gente? Vocês estão de parabéns, viu? Porque muita gente acaba abandonando, né? Exatamente. E quem está, de repente, nesse transtorno bipolar, e essa questão que você falou da palavra estranho, né? A pessoa fica estranha, as pessoas se afastam, né? E quem está ali ao redor e consegue perceber isso e dar o apoio, né? E entender, compreender e dar amor, fantástico. Parabéns para vocês. Vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Eu tô ligado na Rádio Nossa FM 87,7. Apoio Cultural. Nossa FM. Folia com saúde para toda a família é no Carnaval Unimed. Descontos de até 15% para os novos contratos fechados durante todo o mês de fevereiro. Deixe a tranquilidade fazer parte do enredo da sua vida. Proteja a sua família com os melhores 074 e garanta nota 10 no quesito saúde. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Saber o momento de pedir ajuda profissional é fundamental para a nossa saúde. Aceitar ajuda é tornar a vida mais humana e leve. Psicólogo Yuri Guilherme Costa. Experiência clínica com adolescentes, adultos e idosos. Agende sua consulta pelo WhatsApp 24 98869 0196 e conheça seu trabalho nas redes sociais. Psicólogo Yuri Guilherme Costa. É impossível negar a importância. Você tem vergonha do seu sorriso? Pare de sofrer. A cirurgiã dentista e ortodontista, doutora Marielza, pode te ajudar. Muito mais que estética, o perfeito alinhamento dos dentes é uma questão de saúde. Consultório odontológico, doutora Marielza Carvalho da Costa. As técnicas mais modernas com as condições que cabem no seu orçamento. Ortodontia para todas as idades. Agende 2251-5757 ou WhatsApp 97403-9056. Doutora Marielza Carvalho da Costa. Tudo no conforto da minha casa. Mas que site é esse?
natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Espera, vou anotar. natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Vou entrar hoje mesmo. Adoro Natura. Lembre-se de verificar se a consultora é a Ana Cristina. Faça seu cadastro gratuito. Você ainda vai ganhar um cupom de 10% de desconto. Nossa FM! Participe pelo nosso WhatsApp exclusivo 999026355. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. E estamos de volta ao programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. Nosso assunto de hoje, transtorno bipolar. Né? Estamos aqui com o consultor em psicologia, doutor Yuri Guilherme, que a gente já falou bastante a respeito desse assunto aqui agora, sim, né? Sim. Mas sempre tem um detalhezinho para a gente concluir. Agora é o seguinte, se você quer ter humor mesmo, ter o seu humor em alta, vou dar uma dica interessante. Tem uma colônia da Natura chamada Humor, de salto alto, está com uma oferta que está pela metade do preço. Imagina só, você acessa o site natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Tá? Então, aquela fragrância humor, né? Tem várias, olha só, menos da metade do preço. E nesse valor aqui, você recebe de graça em casa, o frete é grátis e você ainda consegue parcelar no cartão. Então, dá uma acessada lá, natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. E ali tem todas as ofertas. Você faz o seu cadastro. Assim que você fez o cadastro, você já ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Então, além desse preço aqui, né, de R$ 51,90, você ainda tem 10%. Imagina só. Oh, que coisa boa, né? Não dá para ficar tendo bipolaridade assim, não vai ficar com transtorno, não vai ser bipolar. E a gente tem lá o Outlet da Natura, com vários produtos com até 60% de desconto. Então aproveita, vai lá. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. Doutor Guilherme, então voltamos a falar do transtorno bipolar. Tem muita gente que está confundindo a TPM com o transtorno bipolar, né? Mas pode ser bem confundido também. Pois é, lembrar que a TPM é mais ou menos assim, né? A mulher sai para o trabalho, tá tudo bem, bom dia, tá tudo ótimo. E aí, do nada, tudo muda, nada presta. Isso aí. Tudo ruim, vontade de chorar, de gritar, de brigar. Isso que eu ia falar, né? Às vezes de brigar, de matar alguém. Então, assim, dá para comparar um pouquinho os sintomas, não dá? Dá. Só que é claro, gente, isso é normal, né? Muitas mulheres têm isso todo mês. Em geral, elas têm a TPM mensalmente, tem aquelas que são mais sensíveis e que acabam, né, tendo um comportamento mais visível, e outros ficam mais na dela. Pois é, e trazer isso para, né, para uma situação aí mais generalista, a gente vai lembrar que vai depender também ela vai ter também uma diferença no seu momento de pré-menstruação, né, que também é uma questão fisiológica, né, a gente está brincando aqui, porque igual eu até já brinquei isso também, já citei em algum lugar, que eu já atendi pessoas muito agitadas, tá, que continuaram agitadas, mas deixaram de ser estressadas ou muito ansiosas, né? Então as mulheres aí, mas então terapia para ajudar um pouco também nessa questão menstrual, sim, também para isso, né? E lembrando, né, a gente falou de um conceito sério aí, agora, então todo mundo tem bipolaridade hoje? Não, eu quero que as pessoas entendam que bipolaridade é quando você tem uma incidência muito curta, né, de mesmas características, né, num espaço de tempo longo, tá, ou ao longo do dia. O critério diagnóstico do bipolar é oscilação de humor dentro de um mesmo minuto, tá? Então é isso que eu quero que entenda. Então, para a galera aí, eu acordei, tá? E é isso. Então, mas então eu estou ficando um pouco mais agitado. Começa a desacelerar, aquelas dicas que a gente já deu em programas anteriores, a gente vai estar sempre voltando a falar disso, mas a grande questão de hoje da bipolaridade é trazer esse conhecimento, tá? Não é como a galera está usando aí o conceito, é uma coisa séria, tá com esse transtorno. E desses 50%, 20% chegam a se suicidar, tá? Então, olha a seriedade da história, tá? Eu trouxe essa informação até para o final por isso, para a gente ver que tem... 10 anos menos do que viveria sem o transtorno, tá?
ela afeta, é um processo inflamatório também no corpo. Sim. E afeta várias outras funções do organismo, medicamentoso, terapêutico, também da terapia com o psicólogo, para que se minimize as consequências do transtorno. Isso. Então, se acontece uma suspeita de que se tente ajudar, então, né? Se a pessoa realmente, se você acha que realmente ela tem o transtorno bipolar, tente convencer ela a procurar um profissional de saúde, ou se for da família, né? Incentive, vai junto e vamos tentar fazer um diagnóstico correto, como aconteceu com a nossa ouvinte, né? Você viu, teve o diagnóstico, está hoje feliz, em tratamento, com apoio de todo mundo. Pois é, e um detalhe também que eu acho que vale a pena a gente citar, tive um insight aqui agora, né? Você que tem transtorno bipolar, de fato, ou tem agora um pensamento que pode estar tendo, né, um transtorno bipolar, você vai se consultar e não precisa divulgar que você tem o transtorno, né? Você trabalha isso com sua equipe técnica, o psicólogo, o médico psiquiatra. Então, seus amigos, seus colegas de trabalho não precisam saber que você tem esse transtorno, né? Porque a gente também não fala que é diabético, a gente não fala que é hipertenso, a gente não precisa falar disso. Claro que quando a gente fala, a gente tem uma aceitação melhor e a gente lida melhor com isso e as pessoas próximas também. Mas, se você tem ainda um preconceito, né, uma certa dificuldade em assumir isso, se trate e depois você dá o feedback, né, como aconteceu agora com essa pessoa que participou com a gente. Né, ela disse que teve e ela está tornando isso público. Quer dizer, olha o quão bem ela está, porque ela aceitou, assumiu e já está dando testemunho. Né, então, é só num processo ansioso. Né, então, fica a dica para a gente trabalhar em cima disso. Então, prevenção é o melhor remédio e psicopatologia é coisa séria. Sem dúvida. E sério também esse relógio aqui que não para, né? A hora não. Já passou, 9h47. Eu queria, doutor Yuri, pedir que você fizesse suas considerações finais, então, a respeito desse tema e também deixasse seus contatos aí para quem quiser te contactar. Tá. O meu contato hoje é via Zap, né, número 24 988690196. Estou nas redes sociais também como Yuri Guilherme Costa, tá? Instagram, Facebook, fanpage, e é isso. E aí minha consideração final também é para você pensar, né, no que foi falado, da forma que você ouviu, e se toma remédio, não esquece a bula, não fique estudando bula, tá? Deixa isso para os profissionais que têm habilidade para isso. Então, a minha grande sacada é essa. Galera que faz uso de medicação não precisa conhecer a bula. Então, fica aí o recado. Quem precisar e achar interessante, se tiver alguma dúvida, quiser procurar o doutor Yuri, ele, né, eu posso falar de carteirinha, né? É um atendimento bem personalizado, fantástico, bem tranquilo, diferente do que muita gente pode pensar, né, que é uma terapia. Sim. Parece psicopatologia em hora nenhuma e a pessoa fica muito à vontade. Show de bola. Vou agradecer aqui a Adriana Martins, a Hugo Gabriel, a Rosilda Moreira, Ângela Souza, Maria Luísa Correia, a Márcia Góes e também ao Cláudio Carvalho. Muito obrigado a todos vocês que participaram, inclusive, né, a participação da Ana Raquel de Paraíba do Sul, mais uma vez. Ele é feito para você. O objetivo é levar informação de qualidade a respeito de saúde e bem-estar. E é claro que a gente tem que levar o assunto que é de seu interesse. Então, manda pra gente, tá? A sua sugestão. E sempre que tiver dúvida, quiser participar, os canais são todos abertos. Doutor Yuri, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pela brilhante participação. Deco Luiz, muito obrigado aí. Deco. Também pela técnica. E a você, né? Muito obrigado pela audiência. E parabéns, né? Parabéns que você separou um pedacinho do seu dia para se informar um pouco mais sobre saúde e bem-estar. Fiquem todos com Deus e saúde.